do Senhor, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, estamos fazendo exposição sequenciada desta epístola. E hoje nós vamos considerar os versos 18 a 23. Romanos capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 18. Vamos acompanhar, meus irmãos, com toda atenção, com todo interesse, com toda fé, submissão, desejo sincero de aprender de Deus a leitura da sua santa e bendita palavra. Romanos 1, a partir do verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra. Meus irmãos, vamos mais uma vez curvar a nossa fronte, orar, suplicar a Deus a sua graça na exposição da sua santa palavra. Santo Deus, estamos diante da tua palavra, Senhor, de uma manifestação, uma porção da tua revelação, ó Deus, por demais solene, séria, que nos deve trazer temor ao coração, tanto ao teu servo que fala contigo, como toda a igreja e visitantes que estejam no nosso meio. Dá-nos, ó Deus, seriedade, fé, temor, submissão, e que possamos, ó Deus, na consideração das realidades celestiais, nos mover para buscá-lo no teu evangelho, onde há o refúgio da ira vindoura. Sustenta-nos, Senhor, assim. Nos abençoa teu servo que fala contigo. O Senhor nos conhece, ó Deus, nas nossas limitações. A despeito delas, ó Deus, abençoa a tua igreja e nos edifica na tua palavra e na verdade, como ela tem sido revelada em Jesus Cristo. Fica conosco, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, nas várias situações da nossa vida, por vezes, nós desprezamos soluções que nos são ensinadas, que nos são explicadas para os nossos problemas, porque não compreendemos a gravidade do real problema que nos cerca. Desprezamos a orientação na nossa tolice, na nossa insensatez, soluções e caminhos claros que nos são explicados, porque dizemos, isso é besteira, é nada não, o meu problema é pequeno, não é tão grande assim. Quantas vezes vemos esse tipo de situação ligados à nossa saúde? Por vezes temos um problema no coração e pensamos, não tem problema, é besteira, e você vai seguindo e vai
se alimentando de qualquer jeito, comendo de qualquer jeito, não dar a devida atenção aos alertas que lhes são apresentados para obter uma vida saudável, seguir uma disciplina de uma dieta saudável, até que tem um infarto, cai duro. E então acorda para a realidade do problema, compreende a dimensão do problema e então passa, depois do sofrimento, a adotar as recomendações que são óbvias, que já deveria muito antes abraçá-las. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida, não é? Parece que temos um otimismo cego para com as realidades da nossa vida e pensamos que tudo vai ocorrer bem, que mal nenhum nos sobrevirá, que não passaremos por dificuldades e continuamos vivendo a nossa vida presente segundo os desejos do nosso coração, ignorando os alertas claros que nos são apresentados. E a verdade é que isso acontece também com respeito às coisas espirituais. Um homem, via de regra, não dá ouvidos ao Senhor, à sua santa lei, à sua palavra, ao evangelho, à oferta de salvação que o Senhor proclama e nos anuncia com grande graça, com grande misericórdia, para corrermos até Cristo, para abraçarmos o seu evangelho, para nos escondermos debaixo da cruz do Calvário, porque pensam que nada lhes sobrevirá. Não estão preocupados com a salvação, pois não compreendem que estão perdidos. Não compreendem com clareza o perigo que correm, não veem, portanto, necessidade no Evangelho. O Evangelho se torna a opção de cada um. Se é bom para você, se lhe faz bem, se é algo que funciona na sua vida, então siga e seja feliz com o seu Evangelho. Eu não preciso disso. Eu estou bem na minha vida, vivo feliz, estou satisfeito com a minha realidade, não sinto necessidade alguma de evangelho nenhum, de Deus nenhum. Essa é uma atitude que é tão contemporânea, não é? Vemos isso quando vamos evangelizar alguém, quando vamos falar das boas novas, ofertar o evangelho, como o homem simplesmente despreza a orientação do Senhor, a ordem do Senhor, a oferta do Senhor, graciosa. Porque o homem pensa, eu não preciso do Evangelho. E é justamente, meus irmãos, com essa preocupação em mente que o apóstolo Paulo agora, a partir do verso 18, ele passa a nos falar da nossa necessidade que nós temos do Evangelho. Nós temos visto nas primeiras exposições que o tema central da carta do apóstolo Paulo aos Romanos é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não é? Aqui nessa carta ele apresenta para nós um tratado completo, um tratado abrangente sobre as várias perspectivas do que vem a ser o Evangelho de Deus. Nós vimos na introdução dessa carta, no capítulo 1, de 1 até o verso 17, o apóstolo Paulo falando da sua relação pessoal com o Evangelho. Como o Evangelho o transformou, como o Evangelho o fez de antes um inimigo do Senhor Jesus Cristo para alguém agora separado para o Evangelho do Senhor. Na última mensagem, nos versos 16 e 17, o apóstolo fala da sua inabalável convicção na mensagem do Evangelho. Ele disse no verso 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho desta mensagem, estou plenamente convicto de que eu preciso dela. De que eu sou fraco e preciso então da manifestação do poder de Deus na minha vida. Eu estou convicto de que eu preciso desse Evangelho. Pois eu, que antes me considerava irrepreensível, vi a me reconhecer como o principal dos pecadores e, portanto, preciso da justiça de Deus que se revela no Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, eu preciso dele, diz Paulo. Mas agora então, a partir do verso 18, ele passa a expor esse Evangelho para nós, e a primeira coisa que ele nos apresenta então é isso.
É a necessidade que o homem tem do evangelho. O apóstolo está convicto de que ele precisa, mas o mundo não está. O mundo jaz no maligno e caminha em segurança carnal, pensando que tudo lhe vai bem, mas o apóstolo diz: não! As coisas não estão bem. E é preciso compreender então que temos grande, profunda necessidade do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, a realidade que ele nos apresenta, que aponta para o fato de que nós precisamos desesperadamente do evangelho, não é outra senão que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Essa é a realidade que ele nos apresenta. Que nós negamos, mas que é inegável. E a realidade da ira de Deus, que tem se revelado do céu. Assim, meus irmãos, queremos então considerar essa passagem, Romanos 1, 18 a 23, sobre esse tema, a ira de Deus. E queremos considerar 2 pontos. Primeiro, a ira de Deus revelada. E em segundo lugar, a ira de Deus justificada. A ira de Deus revelada e a ira de Deus justificada. Meus irmãos, é isso que o apóstolo, então, em primeiro lugar, nos apresenta com grande contundência. Que existe uma manifestação inegável da ira de Deus, que se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. A ira de Deus está revelada para todos contemplarem. É uma realidade que o homem insistentemente procura negar. Até mesmo com mais contundência do que negar a própria existência de Deus, até mesmo com mais contundência do que negar o próprio evangelho, ou até mesmo com mais contundência do que negar a bondade de Deus, os homens se esforçam para negar a ira de Deus. Isso não é coisa nova, meus irmãos. Nós sabemos que é um tema desconfortável, não é um tema que agrada os ouvidos do homem. Quem é aquele que gostaria de sentar na frente de um médico e o médico lhe dissesse: você tem apenas 1 semana de vida, todas as suas artérias estão entupidas e se não operarmos agora, você deve morrer, com certeza. A notícia é dura de se ouvir. Queremos ouvir que tudo nos vai bem, que estamos saudáveis, e se temos um probleminha aqui e ali na vida, não é nada demais, Deus vai nos ajudar, mas não queremos saber que estamos debaixo da ira de Deus. É um assunto extremamente desconfortável. Até mesmo na palavra de Deus nós lemos isso. Vários exemplos de homens que não queriam ouvir falar sobre isso. Você deve se lembrar, por exemplo, do episódio do profeta Josafá juntamente com o rei de Israel. Quando juntos eles iriam à guerra, em aliança. Mas o profeta Josafá, homem piedoso, ele diz: precisamos consultar um homem de Deus, um profeta, para que ele nos diga o que devemos fazer. Mas o rei de Israel disse: há um homem, um profeta chamado Micaías, mas esse não serve, pois ele só profetiza o que é mal. Ele não fala o que é bom, ele não fala o que me agrada, ele não fala da minha prosperidade, ele não fala da minha vitória, do meu engrandecimento, da minha glória. Ele só profetiza o que é mal. Parece que ele só tem uma tecla que ele bate o tempo todo. Será que não dá para variar o assunto um pouquinho? Micaías era o profeta. E nós lemos o texto, nós sabemos do sarcasmo de Micaías, quando ele diz: você quer que eu profetize o que é bom? Eu profetizo. Vai, rei, sobe, a tua vitória é certa. Mas o próprio rei sabia que isso não era verdade. E falou: fala comigo a verdade. E a verdade é que a ira de Deus estava sobre o rei de Israel. E o Senhor haveria de matá-lo, e assim o fez. Era uma realidade que os homens não gostam de ouvir. Em Jeremias, no capítulo 6, a partir do verso 10 até o verso de número 15, nós lemos o seguinte, o Senhor falando: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir.
E eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Por quê? Pelo que estou cheio da ira do Senhor. O profeta diz. Os homens com seus ouvidos incircuncisos, eles tapam seus ouvidos. Não quero ouvir isso. Não quero ouvir da ira de Deus. Não quero ouvir más notícias. E diante disso, o profeta Jeremias, ele prossegue dizendo, lá no capítulo 6, verso 14, que os profetas que não falam da ira de Deus, que não anunciam a realidade como ela é, eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo o quê? Paz, paz, quando não há paz. Anunciam prosperidade, anunciam coisas boas e engavetam a realidade mais contundente que nos cerca, que é inegável. Realidade da ira de Deus. E, meus irmãos, não há nada novo debaixo do sol, não é? Isso que lemos na palavra de Deus é o que continua acontecendo hoje. Não é a mensagem popular, não é a mensagem que enche igrejas, não é a mensagem que agrada as pessoas, a mensagem da ira de Deus. E o problema na atualidade continua o mesmo. Um homem continua tendo ouvidos incircuncisos para ouvir a palavra do Senhor, pois ele está cheio de ira. Ele mesmo diz, não sou eu. E é interessante compreender que há muita popularidade com respeito ao Evangelho. Não é? O Evangelho, sim, você ouve falar muito. Qualquer igreja que você entre, qualquer uma, você vai ouvir falar do Evangelho. A palavra Evangelho estará lá. Vão falar de Jesus, vão falar até mesmo da sua cruz, mas não falam da ira de Deus. E isso nos mostra que tipo de evangelho eles têm. Usam a palavra evangelho, mas qual é a definição verdadeira do evangelho que creem? Quando omitem a realidade da ira do Senhor. Certo pensador uma vez disse, e eu achei por demais interessante, quando ele disse o seguinte: se você quer compreender verdadeiramente como uma pessoa pensa, não pergunte no que ela acredita, não pergunte a ela o que ela defende, o que ela promove, pergunte o que ela é contra, pergunte o que ela combate. E de fato é nisso que temos, não é? Todos falam do Evangelho, os espíritas falam do Evangelho, os católicos falam do Evangelho, os neopentecostais, com a sua teologia da prosperidade, falam do Evangelho. Todos falam do Evangelho. Todos defendem o Evangelho. Quem é contra o Evangelho? Todos defendem. Mas do que eles são contra? Para que eles precisam do Evangelho? O Evangelho é um remédio contra o quê? O que vemos hoje é que o Evangelho é apresentado como uma solução para se sentir bem e leve. Você vai para a igreja, algumas pessoas dizem explicitamente, eu vou para a igreja para me sentir bem e leve. O Evangelho é um remédio contra a sua morbidez, contra a sua infelicidade. Outros apresentam o Evangelho apenas como um remédio para lhe dar a vitória contra as derrotas da vida. Você seja vitorioso. Fale o Evangelho, lhe garante, pois somos mais que vencedores. É assim dizem, distorcendo a palavra do Senhor. Não sabem o que estão falando ao citar o texto assim. Outros apresentam o Evangelho como um remédio para o sofrimento, o desemprego, a pobreza. É o Evangelho da prosperidade. O Evangelho que é um remédio para dar ao homem um salário mais alto. Mais possessões, riquezas, bens, facilidades na vida. Que evangelho é esse? Ou contra a opressão humana? É o que está em voga hoje. Teologia da missão integral, teologia da libertação, é o evangelho para batalhar e de encontro à opressão humana, às injustiças sociais. É isso que somos contra. Somos contra a opressão, a injustiça, ou todo tipo de abuso dos homens nas suas relações uns para com os outros. O evangelho está aqui para cuidar disso. Aí começamos a compreender que evangelho é esse que as pessoas têm.
Ora, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo ele fala da necessidade que temos do evangelho, ele não apresenta nada humano, ele não apresenta nada da nossa circunstância atual, se somos felizes, se somos infelizes, se somos derrotados ou vitoriosos, se estamos sofrendo ou não, se estamos vivendo uma vida de monotonia e precisamos da igreja para nos entreter, se estamos sendo oprimidos ou não, solitários ou não. Ele nos apresenta uma realidade: estamos debaixo da ira de Deus. Essa é a realidade que ele apresenta. E falsos pregadores serão identificados não apenas porque eles se falam ou não do evangelho, mas se eles mostram para o que o evangelho nos salvará da ira de Deus. É uma realidade inegável, meus irmãos, que está diante de nós. O homem pode negar, pode querer suprimir e negar que de fato exista tal coisa como a ira de Deus, mas o apóstolo diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que é a ira de Deus? A ira de Deus é algo totalmente diferente da ira humana, não é? Nós temos experiência de irarmos, de nos irar, enraivecer. Não tem nada a ver. A nossa ira geralmente é mesquinha, temporária, por motivos egoístas, seletiva. Ela é um fruto de um descontrole, na maioria das vezes, de um descontrole emocional. Mas o Senhor não tem nada a ver com isso. O Senhor não é descontrolado a manifestar a sua ira. O Senhor não está perdendo a paciência ou tendo o seu temperamento excitado. A ira de Deus é algo extremamente controlada. É algo extremamente voluntário da parte de Deus. O Senhor escolhe irar-se. E a ira do Senhor, meus irmãos, é a sua santa indignação contra o mal. Se o Senhor é santo, ele tem que se irar. Pois se ele é santo, significa que ele odeia o mal, que ele aborrece o mal. E diante do mal, ele não pode permanecer indiferente. Eu até escrevi recentemente, postei na internet, muitos pensam que o contrário do ódio é o amor, não é? É o sentimento oposto. Você tem, ou você ama, ou você odeia. Porém, não é assim. O oposto do ódio não é o amor, é a indiferença. É a indiferença diante daquilo que é mal. E o Senhor, diante da maldade dos homens, ele não pode permanecer indiferente, como se nada tivesse acontecendo. Ele não seria santo e justo se assim o fizesse. Mas ele manifesta a sua santa indignação contra o mal, irando-se contra o mal e contra o malfeitor também, aquele que pratica a maldade. A justiça de Deus ou a ira de Deus, ela não é seletiva. Nós nos iramos pelos motivos mais bestas possíveis. Porque deixamos a toalha em cima da cama, ou comemos a última bolacha do pacote, ou pisou no pé de alguém, ou alguém nos deu uma fechada no trânsito. É razão suficiente para perdermos totalmente o controle e nos irarmos. Mas a justiça de Deus não é seletiva. Veja, ele se ira contra toda impiedade e perversão. Para Deus não existe pecado que não seja merecedor da sua santa ira. É toda ela que se manifesta. Alguns entendem aqui que quando ele fala em impiedade, ele está falando de uma maldade de origem religiosa. Pois ser impiedoso é não ter devoção a Deus. O Senhor então se revela contra todo tipo de falta de devoção para com o Senhor e perversidade. Perversão, que são pecados manifestados de uns para com os outros. Talvez aqui estejam as duas tábuas da lei. O Senhor se ira contra toda violação da sua santa lei. Toda ela, sem restrição nenhuma. E isso se revela do céu. É isso que precisamos compreender. Por que isso é uma realidade inegável? Porque a ira de Deus não é um conceito que está escondido lá no céu. Algo teórico. Mas é algo que Deus tem manifestado. Repare que o apóstolo não diz que a ira de Deus se revelará no último dia contra toda impiedade e perversão dos homens. A forma como o apóstolo escreve, ele usa um presente que dá a ideia de uma ação contínua. A ira de Deus tem se revelado
do céu contra toda impiedade e perversão. O céu é o local do seu trono. É de onde ele governa soberanamente. E de lá ele dispensa a sua ira. Tem dispensado, ele tem revelado, ele tem manifestado, ele tem feito com que a sua ira seja conhecida. E muitas vezes negamos que Deus se ira. Por vezes nós ficamos irados e suprimimos a nossa ira, não é? Nós sabemos que devemos nos controlar, mas Deus dá vazão à sua ira. Não é algo que ele sente no seu coração, por assim dizer, e guarda para si mesmo. Ele revela, ele manifesta a sua ira, ele dá vazão a ela, ele faz com que ela seja atuante. Ela se revela no presente, tem se revelado e continuará a se revelar até o último dia. E alguém poderia perguntar como a ira de Deus se revela? De várias maneiras. Ela se revela no indivíduo, mas também coletivamente. Quantas vezes no relato bíblico nós vemos a ira de Deus se manifestando com clareza contra indivíduos. Quando Deus mata, por exemplo, quando ele fez com a mulher de Ló. Olhou para trás, o Senhor disse, não olhe para trás. Novamente, o homem não gosta de dar ouvidos à exortação do Senhor. Ela olha para trás e o Senhor instantaneamente transforma ela numa estátua de sal. Uma manifestação individual da ira do Senhor. Outros tantos não é. Poderíamos aqui passar a manhã inteira enumerando Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho. E diz o texto que o Senhor consumiu, que se acendeu a ira do Senhor contra Nadab e Abiú, saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram na presença de Deus. O Senhor mata. Uzá tocou a ira, tocou a arca da aliança. O Senhor acendeu a sua ira e o consumiu instantaneamente. Ananias e Safira, alguns dizem, esse é o Deus do Antigo Testamento, que é uma blasfêmia. Pois Deus não muda. Ananias e Safira mentiram contra Deus, mentiram contra o Espírito Santo na entrega das ofertas em Atos 5, e diz o texto que caíram mortos na presença dos apóstolos e sobreveio grande temor à comunidade. Herodes no Novo Testamento, em Atos lemos que ele se manifestou em glória, não deu glória a Deus, e então o Senhor o fulminou instantaneamente, ele foi comido de verme na presença de todos. Deus mata, continua a matar. É uma manifestação, se isso acontece, é uma manifestação para nós que Deus está mostrando, revelando a sua ira. Mas também de forma coletiva. Ele manifesta a sua ira não apenas em indivíduos, quando indivíduos pecam, mas também coletivamente. Quando acontecem calamidades na sociedade, calamidades terríveis, devemos primeiramente ter a postura de pensar, devemos nos arrepender dos nossos pecados, pois isso é um sinal de que certamente o Senhor está irado contra nós. Não foi isso que o Senhor Jesus disse quando ele reflete sobre a situação da queda da Torre de Siloé? Aconteceu, era novidade daquele tempo. Na verdade, foi outra situação. O sangue de algumas pessoas foram misturado com o sacrifício que foi oferecido no templo. E aí perguntaram ao Senhor Jesus sobre essa situação. O Senhor Jesus pergunta, você pensa que eles são mais pecadores do que os outros? Porque isso aconteceu com eles? Ele diz, não, não são. Eles não morreram por causa do seu pecado individual, mas coletivo. Pois o Senhor disse, não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Compreendam essas situações, diz o Senhor Jesus, como um alerta claro da parte de Deus para que o homem se arrependa dos seus pecados. Senão o nosso destino será o mesmo. O Senhor nos está dando exemplos da sua ira, revelando a sua ira, e nós tapamos os nossos ouvidos, tapamos os nossos olhos, não queremos ver, enxergar, negamos que essas coisas acontecem. Meus irmãos, o Senhor mata, o Senhor dá doença, o Senhor faz enlouquecer, como ele fez Nabucodonosor, comer grama, comer capim. Pela sua soberba diante do Senhor, o Senhor endurece o coração, o Senhor dá escassez, pobreza, fome.
o Senhor revela a sua ira. E nós dizemos, não, tudo está bem. Olha ao seu redor, veja a maldade que nos cerca, todo tipo de sofrimento. E você pensa que a origem é qual? Do sofrimento que nos cerca. Tudo, absolutamente tudo que sofremos tem, de direta ou indiretamente, a causa no pecado. Se não existisse pecado, não existiria nenhum sofrimento. E porque existe pecado, existe sofrimento, porque é Deus pesando a sua mão sobre indivíduos, mas também sobre sociedade inteira. O Senhor manifesta também a sua ira, por vezes de modo sobrenatural, outras vezes de maneira natural e ordinária. Há quantos relatos na palavra de Deus o Senhor manifestando a sua ira de maneira sobrenatural, não é? O dilúvio. O Senhor soberanamente derramou a sua ira sobre o mundo inteiro de uma só vez, preservando uma única família. E dizem, Deus não está irado, não. O Senhor deu uma manifestação universal da sua ira. E os homens negam assim. Ainda dizem, não queremos ouvir falar sobre isso. Ou quando o Senhor, no caso, até mesmo, lemos aqui em Números, de Corá, Datã e Abirão, que se rebelaram contra Moisés, e é dito que a ira do Senhor se acendeu contra aqueles que fizeram esse motim, Corá, Datã e Abirão, e os milhares que seguiram a ele, e Moisés disse que o Senhor os mataria, mas não de uma maneira ordinária, como morrem todas as pessoas, mas por meio de algo inaudito, é assim que Moisés fala. De uma forma soberana, de uma forma sobrenatural, o Senhor haveria de manifestar a ira, para que ficasse claro que eles morreram não de uma causa natural, mas eles morreram porque a ira de Deus caiu sobre eles, e o que o Senhor fez foi abrir a terra que os engoliu vivos. É isso que diz o texto. Soberanamente, de forma sobrenatural, o Senhor manifesta a sua ira, mas também de forma natural. Usando os meios normais, o Senhor manifesta a sua ira. Eu lembro de Finéias. Quando havia o pecado se espalhado no meio do arraial, e o povo de Israel começou a tomar mulheres que serviam a outros deuses por esposas, a ira do Senhor se acendeu em Finéias. E diz o texto que Finéias tomou uma lança, entrou na tenda onde um homem e a sua mulher estavam tendo uma relação ilegítima. E diz o texto que Finéias atravessou os dois com um só ataque. E diz o texto que Finéias estava consumido da ira do Senhor, que foi aplacada por aquele ato. O Senhor usou um homem para manifestar a sua ira. Ele usa o magistrado civil, aprisionando homens, matando homens, pois o Senhor o armou com a espada e disse, é meu ministro vingador para executar a minha vingança contra os homens. O Senhor manifesta a sua ira de forma temporal, mas também de forma final, não é? Hoje mesmo nós experimentamos a ira do Senhor, durante a nossa vida. A história do homem é marcada por manifestações contundentes da ira do Senhor no nosso tempo. Mas nada se compara ao que haverá de ser naquele grande dia, o dia do juízo, também chamado de o dia da ira do Cordeiro. Quando Jesus Cristo virá de forma final, com grande ira, e os homens dirão para os montes, cair sobre nós, escondei-nos da face da ira do Cordeiro. O juízo final é um juízo sem esperança. É um juízo sem misericórdia. É um juízo sem retorno. O juízo temporal é uma demonstração da bondade de Deus para que nós venhamos a nos arrepender. Então, se Ele revela a sua ira hoje, é bondade dele. Pois Ele poderia nos deixar sem aviso. Ele poderia nos deixar na nossa felicidade, vivendo completamente no nosso pecado, e isso seria juízo maior
se ele simplesmente nos abandonasse e deixasse viver. Mas Deus faz isso também. Deus revela a sua ira de forma ativa, mas também de forma passiva. De forma ativa é quando Deus ele age diretamente ou indiretamente para infligir, aplicar, derramar algum tipo de miséria e sofrimento sobre um homem. Mas Deus derrama a sua ira de forma passiva quando ele abandona o homem. E eu penso que é isso que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele fala da ira de Deus. Veremos isso na próxima exposição, mas ele fala a partir do verso 24, que por isso Deus entregou tais homens à imundícia. E ele repete 3 vezes essa expressão. Deus entregou o homem. Ele abandonou o homem a si mesmo, ao seu próprio destino. E isso é uma manifestação das piores do juízo de Deus. Quando Deus se afasta do homem, talvez nada demonstre maior desprazer e ira do que o afastamento, não é? O afastamento daqueles que precisam de nós. Imagine um pai que vira as costas para o seu filho, abandona uma criança que tanto depende dos seus pais. E ele despreza. É isso que Deus faz. Nós precisamos dele em absolutamente todas as coisas. E a demonstração da ira do Senhor é que ele nos entregou a nós mesmos. Pois somos ingratos para com o cuidado que recebemos da parte de Deus. E Deus entregou, repetido 3 vezes nessa passagem. Meus irmãos, o fato é inegável, é que Deus está irado. Quando olhamos para os céus, gostamos de ver céu azul, nuvens brancas, dia ensolarado. Mas o apóstolo Paulo nos chama para olhar para o céu e ver não o céu azul, nuvens brancas, mas um céu tomado de nuvens negras, carregado, trovejando sobre a nossa cabeça. Pois ele diz, do céu se revela a ira de Deus. Gostamos de olhar para o céu e pensar, Deus é bonzinho, Deus é tranquilo, Deus é aquele vovozão que passa a mão pela cabeça dos seus netos, não é? Os avós de Bebel estão aqui, não é pessoal, mas vovô e vovó gostam disso, não é? De passar a mão pela cabeça. Na casa de vovô e vovó pode, as coisas são mais flexíveis, vamos botar assim, mais tranquilas. Deus não é esse vovôzão que passa a mão pela cabeça de ninguém, por pecado algum, pois ele manifesta a sua ira contra toda impiedade e perversão dos homens. Pare de olhar a Deus como esse amigão lá de cima. Senão você jamais terá necessidade do Evangelho. Alguns textos, Salmo 78, verso 50, nós lemos que o Senhor deu livre curso à sua ira e não poupou da morte a alma de nenhum daqueles que se rebelaram contra ele. Ele deu livre curso à sua ira. Salmo 78, verso 50. Hebreus 12, verso 29, nós lemos que Deus é fogo consumidor. Naum, capítulo 1, verso 2 e 3, nós lemos o profeta dizendo que o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários, diz Naum, e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, jamais inocente o culpado. Jamais ele passa a mão pela cabeça. Jamais ele diz, deixa pra lá, fica por isso mesmo. Ele não inocenta o culpado. Salmo 7, abra o Salmo 7. No Salmo 7, a partir do verso 11, nós temos uma declaração aterradora. Quando o Senhor diz o seguinte, Deus, Salmo 7, verso 11, Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco.
tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte e preparou as suas setas inflamadas. Essa é uma realidade que a Bíblia nos apresenta e deseja que tenhamos diante de nós. Que Deus está sim irado. Não é contra o pecado, é contra o pecador sim. Deus odeia o pecador sim. Pois ele não vai matar pecado, ele vai matar pecadores. Essas setas inflamadas serão direcionadas ao coração de pecadores. E o que fica para nós é se o homem não se arrepender. É uma exortação para que nos arrependamos. Meus irmãos, a ira de Deus está revelada para nós. É tolice negar. Mas alguém poderá dizer, não é justo. Deus é amor. Deus é bom. Eu não consigo compreender como algo pode ser feito assim por Deus. Esse Deus da Bíblia é horrível. Não é o meu Deus. É o seu Deus. Você já ouviu falar assim quando você fala da ira de Deus? Esse não é o meu Deus. Esse é outro Deus. Pois o meu Deus não é dessas coisas, não. O meu Deus é o Deus de amor, de misericórdia, de bondade. Deus não fala dessas coisas. Deus não está irado, não. O seu Deus é aquele Deus bárbaro, pagão, primitivo, que fala de ir ao Deus do Antigo Testamento de forma blasfema, como se Deus mudasse. Mas o apóstolo aqui, então, ele não apenas fala da realidade da ira de Deus, mas ele justifica a ira de Deus. Ele explica porque a ira de Deus é justa. E veja, ele faz isso logo em seguida. Volte comigo, atenção lá para Romanos no capítulo 1. Ele diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Por quê? Porque os homens detêm a verdade pela injustiça. No verso 19 ele acrescenta, porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O apóstolo então, meus irmãos, a partir do verso 19, ele irá apresentar para nós a justificativa para a ira de Deus. Deus está irado e irado justamente. Não é um capricho de Deus. Não é porque Deus é temperamental. Não é porque Deus é horrível. É porque nós somos horríveis. Porque nós somos temperamentais. Porque nós somos rebeldes. É isso que ele vai dizer. Ele diz, um homem detém a verdade pela injustiça. Meus irmãos, a visão que nós temos do homem, ou talvez nós, eu digo, a sociedade em geral, a sociedade moderna, secular, é de que o homem ele é naturalmente um ser bom, ou no mínimo neutro, e a sociedade que o corrompe, as más influências. Mas o homem deve ser visto como aquele ser maravilhoso, bonzinho, e se ele sofre alguma coisa, ele é vítima. O homem é digno de pena e compaixão pelas mazelas que sofre. Mas quando o apóstolo Paulo ele apresenta o homem, ele não apresenta o homem como vítima, mas ele apresenta o homem como vilão. Pois o homem detém a verdade de Deus pela injustiça. Essa expressão deter mostra que o homem atua de forma ativa. A expressão pode significar ele resiste à verdade, ele amarra a verdade, ele coloca a verdade por detrás das grades, é a palavra que pode ser usada por trancafiar alguém atrás das grades. Para que não tenha liberdade, é isso que o homem faz. Ele resiste ativamente, ele atua para resistir à verdade de Deus, e ele não faz isso de uma maneira neutra, ele faz isso pela injustiça, veja. É um instrumento pelo qual ele detém a verdade. A palavra injustiça aqui é a mesma da perversão anterior. O homem não é um ser neutro. Se o homem resiste à vontade de Deus, não é meramente uma resistência intelectual, pois o homem não foi convencido de que existe um Deus. O que o apóstolo nos diz é que a resistência que o homem tem a Deus é uma resistência moral. É pela perversão que ele faz isso. O que Paulo está dizendo não é que o homem não compreende a verdade de Deus, mas sim que o homem odeia a verdade de Deus e pela sua imoralidade tenta silenciar a verdade de Deus. Você não é inocente.
para com Deus. Nenhum de nós é. Quem é sem pecado? E o que o Senhor está falando aqui, meus irmãos, é que isso é uma realidade universal. Pois ele fala da verdade. Que verdade é essa aqui que ele está falando? Que o homem detém. É a verdade do conhecimento de Deus, que o Senhor revelou a todas as suas criaturas, a todos os homens. Veja, ele fala aqui no verso 19, ele explica que verdade é essa e que resistência é essa que o homem faz. Essa expressão detém a verdade pela injustiça é toda explicada nos versos seguintes. Quando ele fala da verdade, primeiro no verso 19, acompanhe, porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, bem como também a sua própria divindade, claramente, com clareza, se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Essa é a realidade, meus irmãos, é que Deus se manifestou a nós. Por que Deus é justo em derramar a sua ira a nós? Porque ele se manifestou a nós. Ele se manifestou como um verdadeiro Deus. A sua própria divindade é manifesta a nós por meio das coisas que foram criadas. Não existe homem algum que esteja desconectado do conhecimento de Deus, que sabe que Deus existe, que conhece os seus atributos, o seu poder. Esse conhecimento foi dado a todos, porque Deus o fez assim. Ele diz, Deus manifestou. Deus, a criar o mundo, ele não criou um mundo se escondendo da sua criação, mas ele inseriu no mundo, em todo o mundo, em toda a criação, marcas indiscutíveis do próprio Criador. Vivemos no mundo de Deus. Isso é inegável. Que grande tolice é quando o homem nega a Deus. Mas Deus se manifestou. E, meus irmãos, ele diz que ele faz isso com clareza. Claramente. O homem não pode dizer, eu não entendi. Muitas vezes a gente passa ordens para os nossos filhos e depois os disciplina injustamente, porque a ordem que passamos para eles não foi com clareza. Pensamos que os nossos filhos entenderam qual era a instrução. E a injustiça da nossa parte, como pais, discipliná-los quando nós é que fomos confusos, ou até mesmo omissos. Quantas vezes disciplinamos os nossos filhos, sem antes ter lhes explicado o que eles erraram? Ou o que eles poderiam ou não fazer? Mas o Senhor diz, é com clareza que ele se revela. Ninguém pode dizer, eu não sabia quem Deus é. Eu não sabia que existe um conhecimento de Deus. A revelação é clara. Deus mesmo se manifestou com clareza a todos. E, meus irmãos, quando olhamos a criação, é isso que vemos, não é? Nós vemos a sabedoria de Deus no universo complexo e variado. Como é que essas coisas podem existir ao acaso? Não podem. Existe um Deus sábio. É isso que lemos, Salmo 104, verso 24. O salmista está falando, que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Quando ele contempla a criação, ele fala, existe um Deus sábio que encheu a terra do seu próprio conhecimento, ou da grandeza de Deus. Salmo 104 também, verso 25, o salmista diz, eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos, animais grandes. Por ele transitam os navios e monstros marinhos, que formaste para nele folgar. O Senhor criou uma criação imensa, vasta. Daí se conclui que Deus é grande, que Deus é imenso, que não estamos falando de um deusinho pequeno e qualquer, mesquinho, mas do Deus que é maior do que todas as coisas. Ele fala do governo de Deus. Salmo 104, verso 27, ele fala que todos os animais esperam do Senhor o alimento, que Deus lhes dê o que comer. Se os animais estão aí alimentados, o salmista conclui, é porque Deus está governando a sua criação e Ele mesmo é que está alimentando os animais. É o Senhor quem cuida da sua criação. Ele fala do conhecimento de Deus no Salmo 147 agora,
Verso 4, ele fala, conta o número das estrelas, que Deus conta o número das estrelas e chama-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso, muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Que dificuldade a gente tem de memorizar nomes, não é? Eu esqueço toda hora, os irmãos sabem. Deus conta as estrelas todas dos céus, e Ele as sabe pelos nomes. O salmista olha para as estrelas, ele conclui que o atributo invisível de Deus, do seu conhecimento, é revelado por meio das coisas criadas. E ele conclui a respeito da onisciência de Deus ao olhar a criação. A majestade de Deus no Salmo 8. O salmista fala, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Olhamos para os céus, os astros, e o salmista conclui, Deus é rei. Deus é majestoso, esse conhecimento está lá. Salmo 19 nos diz, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa, outro dia, uma noite revela conhecimento, a outra noite não há linguagem, nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Deus se revelou às ilhas mais remotas e distantes, a todos os homens, sábios, ignorantes, pequenos, grandes, os que estão perto, os que estão longe, todos têm acesso à glória de Deus. A voz dele se faz ouvir. Deus revelou o conhecimento. E aí eu lhe pergunto, quando Deus se revela, qual é a reação que o homem deve ter? Quando Deus se manifesta em glória, vou dar uma pista, considere as revelações quando Deus se revelou nas suas teofanias a alguns homens. Isaías viu o trono de Deus, João em Átmos viu uma revelação de Cristo em glória. Quando Deus se revela em glória, qual é a reação que o homem deve ter? Cair diante do Senhor, glorificá-lo, adorá-lo, engrandecê-lo. Essa é a única reação que um homem pode ter, deve ter, diante da manifestação da glória de Deus. E é isso que os homens fazem? Vamos ler a resposta do apóstolo Paulo. Romanos 1, no verso 21, ele diz o seguinte, porquanto tendo conhecimento de Deus, ele afirma isso, que os homens conhecem a Deus, o que é que eles fizeram? Eles não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Meus irmãos, a reação do homem ao diante do conhecimento de Deus não é a reação óbvia que o homem deve ter de adorá-lo, mas o homem não cultuou a Deus. Porque o homem não cultuou a Deus, a ira de Deus cai sobre ele. É isso que o Senhor diz, eles não glorificaram como Deus, não honraram a Deus, não adoraram a Deus. Desde a criação, e até mesmo depois da queda, Deus tem se revelado ao homem como ele é um ser glorioso e como ele deve ser adorado. E o homem diz, não adoro a Deus, não me curvo diante de Deus, não vou prestar a ele culto. Quantos hoje estão numa igreja adorando ao Senhor? Preferem ir para a praia. O Senhor separou um dia para isso, desde antes da queda do homem. Ele diz, o homem deve me adorar no dia que eu separei para esse fim. E deve me adorar dessa maneira. O homem diz, não, eu não preciso de Deus. Eu prefiro estar em casa, assistindo Netflix. Eu prefiro ir para a praia. Eu prefiro qualquer coisa. Eu não quero Deus. Eu odeio a Deus. Eu não quero estar com Deus. Deus para mim é enfado. Deus é aquele que é o Criador, meus irmãos. Olhe para a criação. Olhe para as ondas, as tempestades, e veja o poder de Deus. Você pode resistir a Ele? Olhe para os relâmpagos, para os terremotos, para os vulcões. A terra está cheia da manifestação, da grandeza e do poder de Deus. E você diz, não!
quero nada com ele. Eu não vou temê-lo para adorá-lo. O Senhor Jesus disse certa feita que nós não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, devemos temer aquele que tem poder tanto para matar o corpo quanto lançá-la no inferno. Mas os homens dizem, eu não temo a Deus. Eu não adoro a Deus, eu não honro a Deus, eu não dou graças a Deus. Um homem é um ser ingrato, pois vive no mundo de Deus, usa dos benefícios de Deus, goza de uma vida que Deus deu e diz, cospe na cara de Deus e diz, eu não quero. E as coisas vão ficar do jeito que estão. Mas o homem não para por aí. Ele não apenas deixa de dar glória a Deus, ele não apenas é ingrato para com Deus, mas o homem se torna um ser embrutecido. É de se esperar que quando o Senhor revela conhecimento, o homem vai se enaltecer, não é? Ora, dizemos isso. O que o homem precisa é, o que é que os políticos dizem? Educação. Essa é a resposta que é dada oficial pelos homens. O homem precisa de conhecimento. Se o homem tiver conhecimento, a maldade vai cessar, a violência vai cessar, a corrupção, o homem vai ser elevado, o conhecimento eleva o homem. O apóstolo diz diferente. Que o homem, a ele foi revelado o conhecimento supremo, que é o conhecimento de Deus. E ao invés do homem ser elevado na sua intelectualidade e na sua moralidade e na sua maneira de viver, lemos aqui, acompanhe comigo, metade do verso 21, antes os homens se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Loucura. Esse é o conhecimento, essa é a reação do homem ao conhecimento de Deus. Veja que tem uma progressão aqui. Primeiro o apóstolo fala que eles se tornaram nulos. Nulo é nada. Eles são vazios, inúteis, não serve para nada. O raciocínio do homem para com as coisas espirituais, para com as coisas de Deus, não produz nada. Mas ele vai além, ele diz não é só nulo, é insensato. Não é que ele é neutro, ele é nulo, ele não produz nada, mas ele é insensato. Verso 21, pois eles obscureceram-se-lhes o coração insensato, é tolice. Insensatez. É rejeitar o óbvio. É quando você apresenta a realidade e o homem prefere criar uma realidade paralela e viver na sua realidade paralela. É insensato, é tolo. Vivem nas trevas, pois o seu coração está obscurecido. O Senhor Jesus diz o seguinte, que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Não faltou luz para o mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não falta conhecimento, não falta educação. A educação suprema o Senhor já revelou na sua criação e tem revelado em Jesus Cristo, na sua palavra. Existe abundante luz, mas o homem ama mais as trevas do que a luz. As suas obras são más, por isso eles preferem as trevas. Mas ele vai além. Não apenas um homem é nulo, não apenas um homem é insensato, mas ele chega ao ápice, um homem é louco. E culcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E essa é a grande ironia, não é? Que o homem rejeita a Deus pensando que está fazendo a melhor coisa. Que essa é a verdadeira sabedoria. Que eles é quem são inteligentes, eles é que compreendem as coisas. E que nós somos os bitolados. Nós que somos guiados pela religião que cega o homem, que existe para manipular o homem, eles é que têm um conhecimento elevado e assim negam o óbvio. E o apóstolo diz, se tornam loucos, doidos. Isso é próprio de doido, não é? Doido pensa que sabe de tudo. Alguém vai tentar discutir com o maluco? Você já tentou discutir com doido? Não, não se discute. Uma marca da loucura é a convicção. O louco está convicto do que ele crê. E ai daquele que tente dissuadi-lo daquilo que ele pensa, daquilo que ele está certo. Pode ser a maior loucura que possa existir. E a maior loucura que pode existir é negar a Deus.
Pois o conhecimento de Deus está aí. E o homem, na sua loucura, pensa que é sábio. E continua caminhando pelos seus caminhos de insensatez, tolice e loucura. E eu fico impressionado o quanto nós damos crédito ao que os ímpios têm a dizer a respeito de coisas que têm relevância bíblica, achando que podemos e devemos buscá-los nos seus conselhos. Quando a Bíblia diz que ele é nulo, insensato e louco com respeito às coisas de Deus. E nós buscamos conselhos daquilo que tem relevância espiritual junto com ímpios. Como damos crédito, o Senhor não dá crédito nenhum a ímpio com respeito às coisas espirituais. Nulos, insensatos e loucos. E ele prova a loucura. Quer ver que é louco? Quer ver que eu não estou brincando? Aí ele explica, veja. Volte lá no verso 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E aí verso 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Meus irmãos, a idolatria é a grande prova da loucura do homem. Pois aqui está o conhecimento do Deus verdadeiro, que se manifesta em glória, manifesta a sua majestade, os seus atributos invisíveis são claramente revelados e tornados visíveis a nós. O Senhor sabe que somos sensoriais. E por isso ele se manifesta de uma forma sensorial. Ele manifesta que ele existe. E o homem diz, não, eu não vou adorar a Deus, eu vou adorar uma vaca. Eu vou adorar aquilo que eu faço. Isaías 44 tem uma anedota do profeta que fala dessa loucura, insensatez do homem natural com respeito à idolatria. Isaías 44, a partir do verso 14. A passagem é mais extensa, mas a partir do verso 14 ele fala de um homem que corta para si cedros, madeira, e toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva faz crescer. Ele maneja a madeira. Ele, com o seu machado, ele vai lá, pega uma madeira. E no verso 16 ele diz o seguinte, metade da madeira ele queima no fogo. E com ela cozinha a carne para comer. Assa e farta-se, enche a barriga. Também se aquenta e diz, já me aquento, contempla a luz. Então, do resto, da outra metade, ele faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige uma oração, dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Que loucura, não é? O homem adorar aquilo que ele cria, e não adorar o Criador que o criou. Você pensa, eu não adoro nenhuma escultura, mas nós temos a nossa idolatria moderna, não é? Idolatria é toda a devoção que é concedida ao que não é Deus em última instância. Eu lhe pergunto, você é devoto a quê? Em primeiro lugar. A sua vida é dedicada a quê? Ora, antigamente era quadrúpedes, aves, répteis, e ainda são, não é? Nós sabemos que a idolatria dessa maneira ainda existe no mundo, mas no nosso mundo intelectual, superior, inculcado-se por sábios, o homem não adora essas coisas. Ele inventou formas mais sofisticadas de idolatria. Eu lhe pergunto, você se dedica ao quê? Em último lugar, se não é Deus, você é um idólatra. Se Deus não ocupa a sua devoção principal, você é um idólatra. E pode ser as melhores coisas do mundo. Pode ser a dinheiro. Quantos idolatram o dinheiro? É a grande idolatria do nosso tempo, não é? É o dinheiro. É correr atrás do vento. Como a Bíblia chama, dá até nome, mamon. A família. Quantas vezes a família pode se tornar um ídolo? Filhos não se tornam ídolos.
quando dedicamos toda a nossa devoção a eles, abaixo e Deus está em segundo lugar, ou nem está em lugar nenhum. Ídolos, filhos se tornam ídolos. Jesus é quem diz isso. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. É um idólatra. E sobre ele permanece a ira de Deus. Você pode ser a melhor mãe do mundo. Uma pessoa dedicada ao cuidado dos filhos. Nunca entregue à imoralidade. Uma vida reta aos olhos humanos. Que viveu para criar filhos. Mas se você não adora a Deus, não glorifica como Deus é, Deus ocupando o primeiro lugar, não dá a Ele glória, você é nula, insensata, louca, e a ira de Deus permanece sobre a sua cabeça. Essa é a realidade. Nós inventamos os nossos ídolos. Diante do conhecimento de Deus só existe uma reação possível e aceitável: curvar-se diante dele, se submeter a ele, adorá-lo e honrá-lo. Se não fazemos isso, a ira de Deus permanece sobre nós. E o que o apóstolo nos diz é: o homem é por isso indesculpável. A ira de Deus está justificada. Você não pode dizer nada. Você não vai poder apresentar nenhum atenuante. Você não vai poder apresentar nenhuma justificativa. Você não tem como se safar. A não ser que. Existe o a não ser que, né? Como diz o apóstolo, Martin Lloyd Jones, mais Deus. É uma das palavras mais bonitas do Novo Testamento. Mais Deus. Pelo grande amor com que nos amou, entregou o seu Filho. Em Jesus Cristo a ira de Deus é aplacada. E podemos correr para Ele, em Jesus, como lemos em Tessalonicenses, e fugir da ira vindoura. Escaparmos da ira vindoura em Jesus, diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses. A não ser que corramos para Cristo. E estejamos ocultos nele, escondidos nele, confiados nele. Por isso precisamos do Evangelho. A ira de Deus está sobre nós. Meus irmãos, em conclusão, eu gostaria de trazer algumas aplicações. A ira de Deus se revela, ela é uma realidade, não negue. A ira de Deus é justa, pois nos rebelamos contra o Deus que se revelou a nós, mas considere algumas aplicações. Essa passagem mostra a grande rebeldia do coração do homem, que a despeito das muitas manifestações da ira de Deus, o homem permanece na incredulidade. Não apenas Deus se revelou, mas Deus revelou a sua ira contra os homens que o ignoram, para que os homens se arrependam. E diante do conhecimento de Deus, diante da revelação da ira de Deus, o homem permanece duro no seu coração. Isso nos fala apenas do quão grande é a nossa rebeldia. Veja em Apocalipse. Apocalipse nós temos um relato forte disso. No capítulo 16, quando temos os flagelos que o Senhor derramou sobre o mundo. Os flagelos não são nada mais, nada menos do que a ira de Deus que o Senhor foi derramando sobre a história da redenção, aqui em ciclos, até o 7º flagelo. E não vamos ler todos os flagelos, mas veja o 4º flagelo, no verso 8. Em Apocalipse, capítulo 16, verso 8, nós lemos o seguinte, que o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. E se arrependeram, é isso que lemos? Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Ainda que o homem esteja em contato com a ira de Deus, ardendo na ira de Deus, ele não se arrepende. Mas ele manda mais um flagelo, veja, verso 10, derramou o 5º a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Mas diz no verso 11 que ainda assim eles blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras más. Os homens estão mordendo a língua de tanta dor.
Mas o seu coração é tão duro, tão insensato e tão louco, que ele não se arrepende, não. Que ele não dá glória a Deus, não. Você percebe o quão insensato, bom você é? Se você permanece nessa condição? Prefere sofrer do que se arrepender. Mostra a arrogância do homem que não quer se curvar diante de Deus. Sétimo flagelo, verso 21, pulando o sexto, diz que também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. O coração do homem é duro demais. Quando eu falo homem, eu digo o meu e o seu. O nosso, o seu coração é duro demais. Que Deus derrama o cálice da sua ira e o homem não se arrepende. Você pensa que o homem vai se arrepender no inferno? Não vai. Vai ser uma eternidade blasfemando contra Deus. Uma eternidade rangendo o dente. O Senhor vai derramar no dia do juízo toda a extensão da sua ira, da ira do Todo-Poderoso, e o homem não vai se arrepender. Paul Washer, ele diz a ilustração que se chegar no inferno, hipoteticamente, isso não vai acontecer, pois a palavra de Deus não dá essa possibilidade, mas que se o Senhor chegasse no inferno e abrisse a porta e disse, sai quem quer, ali vai para o céu agora, escolha! O homem escolhe ficar ali por rebeldia contra Deus. Ele vai escolher lá continuar sofrendo para não ter que se curvar diante de Deus. Isso mostra para nós a grande rebeldia do coração do homem, mas também mostra o quão grave é o pecado da incredulidade. Sim, o homem amontoa pecados diante de Deus, pecados vários, e a partir do verso 24 ele vai falar de outros pecados. Mas o grande pecado contra Deus é a incredulidade. É não dar glória a Ele, é não crer nele, é não confiar nele. Esse é o grande pecado do homem. Alguns dizem assim, aquele ali é quase crente. Ele tem um temor de Deus no coração. Você já ouviu essa expressão? De uma pessoa que vive moralmente, mas que despreza a Deus, mas vive moralmente. E aí você diz, ele tem um temor de Deus no coração. Não, ele não tem um temor de Deus no coração. Pois se ele não glorifica a Deus, e não dá honra a Ele, não dá graças a Ele, a ira de Deus se revela do céu contra ele. E Deus não revela a sua ira contra quem o teme. Não diga isso. Que aquela pessoa tem um temor de Deus. Não, ela não tem um temor de Deus. Porque ela é moral. Pois o grande pecado é a incredulidade. A grande rebeldia é desprezar a Deus e o seu culto, e adorá-lo, dar a Ele glória. Se o homem não cultua a Deus, ele tem razão suficiente para perecer eternamente no inferno. Isaías 42, o Senhor diz o seguinte, verso 8, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, e nem a minha honra às imagens de escultura. E se você pega a glória de Deus e atribui a outra coisa, pecou. E não teme a Deus. Outra aplicação, se você nega a ira de Deus, a sua realidade, a sua justiça, você está no caminho certo para a destruição, se não se arrepender. A ira de Deus não é uma realidade teórica, ela tem se manifestado como vemos. Qualquer tipo de sofrimento tem sua raiz última no pecado e na ira de Deus que é manifestada a nós, homens. E eu lhe peço que você pondere sobre essa realidade. Não a ignore. Não finja que não é com você. Não pense, eu vou pensar em coisas que vão me trazer um espírito mais leve, coisas que não são tão pesadas assim. Negar a realidade não muda a realidade. Tem um texto de Provérbios que diz o seguinte, Provérbios 1, verso 32, os nécios, ou podemos dizer, parafraseando aqui, usando a linguagem de Romanos, os insensatos são mortos por seu desvio, e aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição.
Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Você pode criar uma realidade para você e dizer: eu tenho uma impressão de bem-estar. Eu quero uma realidade onde eu viva um conforto, onde eu viva bem, onde eu viva positivamente, usa coisas boas, coisas que me elevem, coisas que me estimulem, me deixem felizes. Eu não quero ver negócio de ira nenhuma, coisa de ira nenhuma. A Bíblia diz: é loucura. Pois é justamente essa impressão de bem-estar que vai te levar para a perdição. Negar a ira de Deus, a sua realidade e a sua justiça, é trilhar o caminho certo para a destruição eterna. Não apenas temporal. E por último, meus irmãos, é o Evangelho. Se Deus nos avisa isso, é porque Ele é longânimo e Ele quer que a gente se arrependa. Ele se ira todos os dias, mas Ele é longânimo. Ele é tardio em irar-se, grande em clemência, tem prazer na misericórdia e perdoará todos os nossos pecados, se nos arrependermos e buscarmos a Cristo. Em Cristo a ira de Deus foi aplacada. No Evangelho a justiça de Deus é revelada. Ofendemos a Deus pelos nossos pecados. Mas o único lugar de refúgio é no próprio Deus. É confiando nele. Entregando ao Senhor os nossos caminhos. E não nos estribar nos nossos próprios entendimentos. Confiar nele e saber que ele endireitará as nossas veredas. E nos salvará. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Que o Senhor se apiede de nós. Amém.